tarde, Brasil! Brasil! Sejam bem-vindos! Vamos chegando, meu povo! Vamos animar essa semana. Muita chuva em São Paulo, né? Muita ventania aqui. E o coração como tá? Feliz por estar aqui mais um dia, mais uma semana começando. Então sejam muito bem-vindos. Já vai avisando a amiga, a vizinha, a prima, a colega, a inimiga, a sogra. Avisa todo mundo que o programa começou e que eu tenho convidados maravilhosos aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante, hein? Vou apresentar. O Dr. Márcio Coelho é advogado especializado em Previdência Social e questões trabalhistas, tá? Vamos também hoje receber o Reginaldo Sama, que é cantor, empresário e bicampeão da Dança dos Famosos, tá? Mas o Dr. Márcio, vou falar um pouquinho sobre ele, para vocês conhecerem um pouquinho da história, da trajetória. Olha só, vamos falar sobre 13º salário, viu, gente? Direitos e prazos que ainda geram dúvidas entre os trabalhadores. Então, se você está tendo alguma dúvida nessa área do 13º, aproveita, gente. O Dr. Márcio é advogado especializado em Previdência Social, questões trabalhistas, formado pela PUC São Paulo. É à frente do tradicional escritório fundado por seu pai na década de 40. Foi presidente da Comissão de Acidentes do Trabalho, viu, gente? Da OAB São Paulo e do Instituto Orientação Previdenciária por mais de uma década. Atualmente, né, é conselheiro do Instituto Arnaldo Faria de Sá, onde atende o público às quintas e aos sábados. Bem-vindo, boa tarde. Nani, o prazer é meu. Muito obrigado pela oportunidade. Meu. É sempre uma honra, doutor. É sempre uma honra te entrevistar e bater um bate-papo. Muito obrigado. Doutor, nós vamos falar aqui, claro, né? Tá chegando as festas, chegando Natal, chegando Ano Novo, todo mundo fica preocupado aí, querendo receber o 13º salário, né? Que são direitos e prazos que ainda geram dúvidas que a gente quer saber dos trabalhadores. Auxílio acidente também no Brasil, diariamente acontecem milhares de acidentes que dão direito a um benefício. É mais ou menos isso, né? É verdade. E muita coisa que a gente não sabe também, né, doutor? Sim, vamos conversar. Por favor, então, me conte essa expectativa de 13º, quais as ciladas que geralmente a gente cai? Bom, o 13º salário foi consolidado com a consolidação da Lei Trabalhista, a CLT. Ele é pago em duas parcelas. A primeira parcela pode ser paga no correr do ano. Quem decide é o empregador. Agora, a segunda parcela tem que ser necessariamente no mês de dezembro. Então, a expectativa entre o pessoal receber a segunda parcela é muito grande em função do Natal, não é verdade? Uhum. É que fica nessa expectativa. E quais os cuidados que a pessoa tem que tomar com o 13º e ciladinhas que as pessoas não sabem, doutor? Bom, algumas pessoas têm dúvida quando se trata de um contrato de experiência. Né? Contrato de experiência, fim do contrato de experiência, se o empregador ou o empregado não quiser renovar, é devido o 13º. Então, o contrato de experiência pode ser... De quanto tempo? De 180 dias no máximo, né? Ele pode ser de 90 dias ou de 30 dias, prorrogáveis até 180 dias. Nesse caso, o 13º é devido, assim como as férias proporcionais. Sério? Mesmo sendo um contrato de experiência, é devido o 13º, é devido também às férias proporcionais. A liberação do fundo também se faz sem o acréscimo dos 40%. Mas me diga uma coisa, mesmo se ficou os 6 meses e se ficar menos tempo? Por exemplo, entrei nesse trabalho aí, fiquei só 3 meses. Pode. É devido, sim, às férias e também o 13º desse pessoal que trabalhou 3 meses, não concretizou, né? Então é proporcional ao tempo que você trabalha? Sim, é proporcional ao tempo que trabalha, certo. Correto? Vou só liberar o telefone. Meus amigos, minhas amigas do AM, do FM, do nosso chat aqui no YouTube, querem fazer perguntas? 983345777. Tá liberado. Tem que fazer qualquer pergunta dentro da área, né, trabalhista, pra gente entender aí sobre 13º, final de ano. Aproveita. Vou fazer umas perguntas, doutor. E as pessoas também fiquem bem à vontade para fazer suas perguntas. Quais são os principais erros que os trabalhadores ainda cometem sobre quem tem direito ao 13º e como funciona o pagamento das parcelas? A dúvida que os trabalhadores têm Sim. se dá exatamente no contrato de experiência. Essa experiência... Fim do contrato de experiência, alguns empregados ficam em dúvida se é devido ou não, seria devido ou não o 13º. E é devido, sim. Assim como
as férias proporcionais relativas àquele contrato de experiência. Agora, uma vez firmado o contrato de trabalho, passando a ser ele de indeterminado, o 13º, ele é pago da forma que eu acabei de falar. A primeira parcela pode ser paga ao longo do ano e a segunda parcela necessariamente... É neste período. É nesse período de dezembro. Certo. Para quem é informal, PJ, ou foi demitido por justa causa, como se preparar financeiramente, já que o 13º não é garantido? Não entendi. Quando é demitido por justa causa? Bom, a pessoa é demitida por justa causa, é devido sim o 13º. Como não? É devido. O que se discute, às vezes, em caso de ser mandado de justa causa, é se seria devido também as férias proporcionais. Eu entendo que é devido também às férias proporcionais. No caso de pedido de demissão, não tem direito ao aviso prévio, não tem direito ao acréscimo de 40% no fundo de garantia e nem mesmo a liberação do fundo de garantia. Nem a liberação? Em caso de dispensa... Quando você pede? Em caso de dispensa, quando pede demissão, sim. Tá, nesse caso, o fundo de garantia fica retido. Tem direito às férias, 13º, saldo salário e por aí vai. Certo, doutor. Como o trabalhador pode saber se uma lesão, mesmo ocorrida no lazer, dá direito ao auxílio-acidente no INSS? Vamos falar então quais são os erros mais comuns que fazem também os trabalhadores quando perdem esse direito ao acidente. Isso é uma questão muito importante. Porque isso aí a gente tem muito pouca informação, né? Muito pouca. Por ano, acontece no Brasil 750 mil, em torno de 750 mil acidentes. São os acidentes comunicados, ou seja, aquele em que o empregador comunicou ao INSS a ocorrência. Entretanto, se for considerado também os acidentes não comunicados, nós vamos dobrar esse número. Vai para mais ou menos 1,5 milhão de acidentes acontecendo. Bem entendido, os acidentes traumáticos, lato sensu, porque existe também uma outra legião de trabalhadores que ficam doentes em função do trabalho. Isso também não entra nessa comunicação. E aí nós temos a tendinite, aí nós temos a lesão de coluna também, que é muito comum acontecer. Temos também hérnia de disco. Hérnia de disco, L4, L5, região lombar, que afeta os trabalhadores que carregam pesos. E aqui nós temos os repositores de supermercado, nós temos os paleteiros, nós temos os carpinteiros, nós temos os pedreiros, nós temos uma infinidade de profissões aonde a coluna é solicitada fisicamente. Existe uma cinta que se coloca, na lombar, na região lombar, para evitar esse acidente. Mas isso fica assim. Mas aí é o problema. Se a empresa oferece, né, a cinta para os cuidados do funcionário, o funcionário não usa. Raramente então, oferece. E aí? Então, mas vamos colocar no caso, se a empresa oferece, está todo o equipamento e o funcionário não usa, nesse caso ele vem a sofrer um acidente, é responsabilidade dele ou é da empresa? Vamos fazer um divisor de águas aqui. Vamos falar os dois lados, né? O acidente, ele não importa como ele aconteceu. Existe o seguro de acidentes do trabalho, que é o benefício que é dado ao trabalhador acidentado. Isso não importa se houve culpa ou não do empregado. Agora, a questão da responsabilização do empregador é que é diferente. Essa responsabilização deriva se houver uma culpa do empregador. Entendi. Né? Se o empregador não fornece a cinta lombar, se o empregador tem uma máquina defeituosa, né, que falta de manutenção, e aí perde máquina injetora, por exemplo. Muitos acidentes acontecem com máquina injetora. Isso, se houver culpa do empregador, aí então terá direito aos benefícios fixados pela Lei de Acidentes do Trabalho e também a indenização em caso de culpa do empregador.
São duas vertentes. Duas vertentes, duas situações. Isso. Doutor, estão falando aqui, estão perguntando, boa tarde, quando for tirar férias, eu posso realmente pedir um adiantamento da primeira parcela? E, se sim, como fazer isso, doutor? Não, as férias... Você pode tirar a primeira parte junto com as férias, o adiantamento. Seria o 13º? Do 13º, você pode tirar uma Fica parte. a critério do empregador, é o que eu te disse, 13º são 2 parcelas. A primeira parcela o empregador dá ao longo do ano. Então, mas ela está perguntando se pode pedir junto com as férias, para receber junto com as férias. Pode, mas aí fica a critério do empregador, né? Se ele tem umas férias vencidas, é óbvio que ela vai ter direito. Agora, se ela não completou o período aquisitivo de férias, aí sim fica a cargo do empregador antecipar uma parcela dessas férias. Hoje as pessoas quando procuram no escritório, quais são as maiores reclamações trabalhistas? Acidente. Trabalhista? Acidente? Trabalhista? Sim. Contrato sem anotação. Contrato sem anotação? Sim. Tem muito, mas muito mesmo. Pessoas que trabalham de uma maneira marginal. Só recebem o salário. Não tem 13º, não tem férias, não tem aumento de salário. Nossa, que história. Ainda ocorre muito no Brasil isso. Sério? Sério. Você tem que ter a carteira assinada para poder receber tudo isso ou não? Não, independente da carteira estar assinada ou não, se há um contrato de trabalho, né, fixo, ele vai ter direito. Agora, se vai receber isto através da justiça ou espontaneamente através do empregador, aí é uma outra situação. E nos outros casos? E nas situações dos acidentes de trabalho? O acidente de trabalho é uma coisa muito triste até. O trabalhador sofre um acidente, quanto mais grave for o acidente, mais tempo ele vai ficar afastado, né? Não vai trabalhar. E dá-se a garantia, só para entender, quando ele sofre um acidente que fica muito tempo, né, para recuperação, ele tem a garantia que quando ele recuperar, sim, vai ter o emprego dele de volta? Sim, ele tem a estabilidade de 1 ano. Mas isso daí, muitos empregados desconhecem essa realidade, não sabem. É mandado embora e fica por isso mesmo. Muitas vezes com uma sequela derivada daquele acidente que ele sofreu. Não, mas se tiver uma sequela, a empresa tem que indenizar, não tem? Se houver culpa da empresa. E como prova a culpa? Então, aí, judicialmente. Porque espontaneamente, muito raro. Eu diria que é uma mosca branca de olhos azuis. Isso, no correr dos dias a dia, não existe isso. A empresa manda embora, descarta o empregado, e o empregado é que vai correr atrás dos direitos que ele tem. Porque se não fizer isso, fica tudo como está. Outra coisa que concorre também para o desconhecimento do trabalhador dessa área importante de acidente do trabalho é que o governo não esclarece absolutamente nada, não faz nenhuma campanha de orientação. E devia, são direitos sociais relevantes que dizem respeito ao trabalhador acidentado, justamente quando ele precisa desse auxílio, ele não vai ter, não porque ele não quer, mas porque ele desconhece essa realidade. Essa é que é a verdade. Quais são, dentro dessa área trabalhista, alguns tipos de acidentes de trabalho ou de lesões que acontecem no decorrer do tempo de trabalho? E se tem, eu quero entender se tem um tempo, assim, sim, tem que estar trabalhando pelo menos 1 ano, não, pelo menos, ou não? Nada, negativo. Contrato de trabalho anotado, sofreu o acidente no mesmo dia. Está protegido pela lei de acidente do trabalho. O acidente é imprevisível. Não, mas não faz sentido. Não, né? Acidente não. Eu perguntei as doenças que surgem. As doenças surgem, elas surgem, ela é porque diluída. Tem umas que são silenciosas. Tem uma que a pessoa começou a trabalhar agora, aí de repente, tem um tempo mínimo ou não? Não, aí estamos falando de uma outra situação. Eu falo várias situações para entender. A tendinite. Assim, é um movimento repetitivo. É a LER. A LER, lesão do esforço repetitivo. Sim. Isso demora meses, meio ano, 1 ano, 2 anos, até que aquela tendinite se manifeste de uma forma tão intensa que o trabalhador não consegue mais trabalhar. Ele tem que se afastar para ser tratado e tudo mais. Muitas vezes retorna ao emprego, mas encontra já a empresa que substituiu por outro empregado que estava sadio, apto para trabalhar, e aquele empregado ele é
descartado. Essa que é a realidade. Então não tem a garantia que vai voltar, né? Tem, de 1 ano. Só 1 ano. De estabilidade. A lei de acidentes garante 1 ano de estabilidade. Passou Claro, 1 ano. se o empregado souber, né? E a grande maioria não sabe. O problema é a falta de Desconhece. informação, né? Além disso, nós temos aqui também aquele benefício intermediário, que é o auxílio acidente, 50%. 50? Isso. A maioria das pessoas fala, não, eu sei, sabe de aposentadoria, sabe do auxílio doença, mas não sabe do auxílio acidente e nem faz ideia do que seja isso. Explica pra gente, professor. Vamos lá. Uma aula, vamos Vamos lá. Um acidente ou uma doença um acidente do trabalho ou Sim. uma doença gerada pelas condições do trabalho, pode incapacitar a pessoa em determinado grau, parcialmente. Ele não vai conseguir mais trabalhar como descarga de caminhão, ele não vai mais fazer o movimento repetitivo, o bancário, digitação, porque a doença se manifesta e ele não consegue. Essa é a situação perfeita para que o INSS concedesse espontaneamente o auxílio acidente 50%. É um benefício, mas que não é a realidade, né? É um benefício socialmente relevante, pago pelo INSS mês a mês, até o dia da aposentadoria do trabalhador, não importa quantos anos faltarem. Veja aí... Aí é uma briga de gigantes, porque a gente vê a população reclamando cada vez mais de não conseguir esse auxílio. Não dá, o governo não consegue, dá. não Nem dá. campanha faz. Nós estamos aqui falando uma coisa que deveria de ser obrigação social do governo fazer campanhas de esclarecimento nesse sentido. Como não? Como não? Mas não faz nada. O trabalhador às vezes fica doente, não consegue arrumar um emprego, poderia receber ao menos o auxílio acidente, nem isso recebe e fica por isso mesmo. A lei sabe disso, e tanto a lei sabe que essa postulação na justiça é imprescritível. Não importa quantos anos passarem. Isso, um Aquele trabalhador que sofreu um acidente, ficou com problema, tem laudos atestando aquela incapacidade, pode entrar na justiça agora. Não importa quantos anos faltarem. Olha como a lei tenta proteger esse trabalhador, ajudar esse trabalhador. Por quê? Porque o desconhecimento é muito grande, Nani. Quando não tem o conhecimento, vai ficar aí deixando parado, né, gente? A verdade é essa, você não vai ir atrás dos seus direitos. Então, mas a verdade é que haveria de ter campanhas, não, Nani? De esclarecimento, uai. É um direito. Saudoso Faria de Sá. Arnaldo Faria de Sá ajudava tanto, né? Ajudava. Aí como ajudava? Muito, né? É um direito socialmente relevante isso, né? Quantas vezes o trabalhador fica até aleijado? O INSS dá alta e ele fica com problema. E as perícias hoje? Então, aí é outro problema. Então vamos falar vamos falar dos problemas também. A primeira perícia hoje é feita no INSS, você fica doente, ou qualquer pessoa fica doente, quem avalia é o doutor computador. Não tem mais o perito. Então, o exame físico foi pro beleléu. Mas aí fica complicado, né? Como você vai avaliar? Como você vai avaliar se você não está tendo um médico? Eu não gostaria de ser avaliado por um computador. Eu quero olhar nos olhos do médico, conversar com ele, exprimir tudo que eu sinto, porque aquela mesma doença pode repercutir de maneira diferente nas pessoas. Tem um que coisa e tem outro que sofre mais. Então, essa primeira perícia é feita pelo computador. Agora, quem regula o computador? Quem faz o ajuste no computador? Quem mexe lá na rodinha para mais ou menos? Entendeu? Entendi. Só a segunda perícia é feita por um perito, por alguém que escolhido por quem? Escolhido por quem? INSS, sempre. Isso que eu tô falando, aí cada vez fica mais difícil. É difícil comprovar, gente, tem várias doenças, várias enfermidades que é difícil, que o perito tá ali e alega que não. Daí a importância que eu tenho em relação a programas como o seu, de orientação, de ajuda. A pessoa às vezes está desempregada e não sabe que teria o direito de receber um benefício, um auxílio acidente. Todo mundo conhece a aposentadoria, todo mundo conhece auxílio doença. Ninguém conhece auxílio acidente.
Ninguém. Então, esse nicho, a pessoa está abandonada ali, não sabe, entendeu? Então... Quais os tipos de acidente, em que se enquadra, para a gente explicar vamos lá. Para todos vocês. Se quiserem fazer uma pergunta, gente, aproveita. Vamos lá. Antigamente, até a década de 80, os acidentes eram as extremidades, os dedos, prensa, serra, todas essas máquinas, máquina injetora, essas máquinas causavam acidente. Então, o primeiro da fila eram os acidentes de extremidades. Hoje mudou. Hoje, graças à evolução da ciência, das máquinas, as máquinas contam com proteção hoje, que ajuda muito na prevenção de acidente. Porém, nós temos aqui as lesões de esforço, carga e descarga de caminhão, os paleteiros, repositores de supermercado, carpinteiros, pedreiros. Padeiro, como não? Pegando aquele saco. E as manicures, hein? Que a gente nunca fala das manicures. Tendinite. Dá, porque, né? É um movimento, né? Cabeleireira. Sim. Dá. A única coisa que a lei exige, e de importante, é que tenha um contrato de trabalho anotado. Infelizmente, a lei de acidentes do trabalho não protege o MEI. Não protege outras modalidades de trabalho. Somente o trabalhador empregado. Aí tem o seguro de acidente do trabalho. Aí entra o acidente. E o que fazer? Quais os documentos? O que é preciso ter quando você passa por um acidente de trabalho? Não existe facilidade. Não. Se a pessoa se recuperar, ótimo. Não vamos nem discutir isso aqui. Certo? É ótimo. Porém, se a pessoa não se recuperou desse acidente, ficou com uma sequela que vai atrapalhar a capacidade de produzir daquele trabalhador, tem que buscar a justiça. Não existe outra maneira. 99% das altas decorrentes de acidentes do trabalho, o INSS nega. Nega não porque a pessoa não tem capacidade, nega para não pagar. A gente sabe a situação que está o INSS. Essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade. Em todos esses anos que eu tenho no escritório, eu vejo isso quase que todo dia. Só um adendo, doutor. A pessoa sofreu, né, a pessoa que é o arreio da família, sofreu um acidente, veio a óbito. Quem são as pessoas que têm o direito, dentro hoje da lei, de receber? Tem a esposa, os filhos menores também. Agora... Porque está mudando muito esse negócio com união estável. Isso. Tem também a companheira, né? A esposa ou a companheira, o filho menor. O filho que tem uma doença, mesmo que passe com 21 anos, ele é incapaz, ele tem o direito de receber a pensão também. Doutor, eu ficaria horas falando contigo. Eu quero, por favor, a sua rede social. Vamos lá. Meu endereço do escritório é www.advmcoelho.com.br. Vou repetir. www.advmcoelho.com.br. Márcio Coelho. Nosso telefone é 11 3107 2711. Muito obrigado pela oportunidade. Uma honra, viu? Volta Obrigado. sempre.